Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez no nosso canal Filosofando através do Sorriso, com a temática reflexiva, a fenomenologia do cuidado em tempos de isolamento social. Inicialmente, pessoal, essa temática ainda vai ser presente por muito tempo. Então, falar de isolamento social é falar também dessas relações humanas, né? Quer dizer, como chegamos até o isolamento, né? E refletir como iremos sair. Então, a ideia de hoje é tratar a fenomenologia do cuidado. Inicialmente, pessoal, a fenomenologia do cuidado a base dessa reflexão inicia-se aí com o conceito de fenomenologia. Então, a fenomenologia ela pode ser entendida como um método de pesquisa, deixar claro que essa pesquisa não é obrigado a estar com vínculo na ciência, porque a fenomenologia pesquisa qualquer coisa dentro da cultura, das relações humanas propriamente dito. É inviável se pensar a fenomenologia como um método de pesquisa na natureza, por exemplo. Há uma inviabilidade, mesmo que possa se utilizar algumas situações, mas não como um método para os fenômenos da natureza. E também a fenomenologia é um sistema filosófico para você entender a realidade, sabe? As relações humanas, os fenômenos humanos e, porventura, também os fenômenos culturais. Inicialmente, a fenomenologia foi pensada por um autor chamado Russell, que viveu em 1859 e veio a falecer em 1938. Ele foi influenciado inicialmente por Franz Brentano, entre outros, né, que trouxe um conceito de intencionalidade. Então, era um psicólogo, né, que era padre, e aí trouxe essa questão interessante para o Russell desenvolver. Como é que eu irei entender as relações humanas, né? E a intencionalidade. Então, toda ação humana tem uma intencionalidade. E isso é muito importante, pessoal, né, para início de conversa, porque no isolamento social as pessoas passam a interagir com maior frequência. Então, você precisa ter consciência do outro, das intencionalidades, sabe? Então, já essa primeira influência aí do Russell na fenomenologia já está sendo feita aqui uma ponte direta com o que estamos vivendo hoje, né? Uma outra situação também importante foi René Descartes, Kant, né? Mas assim, é bom e é prático ao mesmo tempo dizer que o Russell entendia que estava descobrindo uma nova ciência, mas ele conseguiu desenvolver, eu pessoalmente acho, algo muito mais interessante que uma nova ciência, que é uma forma de compreender fenômenos do ser humano, né? Quer dizer, que envolve a cultura humana. Entre toda a sua estrutura teórica, ele fala da redução eidética, da redução da essência da pessoa. O que é que define, né, essa essência? O que seria essa essência? Porque a fenomenologia é um método descritivo de forma rigorosa, né, para analisar um determinado fenômeno, ou você pode aplicar isso a entender uma pessoa, por exemplo. Então, a primeira grande coisa, pessoal, no passo a passo
dessa redução eidética ou redução fenomenológica é você se despir dos preconceitos, sabe? Para entender um ser humano, para entender um fenômeno cultural, você não pode se predispor a observá-lo, a entender melhor, utilizando definições preconcebidas sobre aquele objeto. Então você precisa se libertar dos preconceitos. Então todas as relações sociais, muitas e muitas vezes, as pessoas interagem com seus respectivos preconceitos. Na minha opinião, o pós-isolamento, o pós-pandemia, é primeiro a gente deixar algumas coisas no seu devido lugar, sabe? Refletir o pós a partir somente do que entrou na pandemia, no que entrou no isolamento, é uma dificuldade e aí quase que irreversível. A gente precisa ter um cuidado de não utilizar os preconceitos que eu posso chamar aqui de tradicionais, sabe? Então, algumas coisas que o mundo vivia ou vai ser revitalizado e vai continuar tudo do mesmo jeito, mudando algumas linguagens descritivas, mudando a roupagem, mas pode continuar do mesmo jeito. Ou as relações humanas buscarem essa diminuição do preconceito, sabe, pessoal? E aí eu queria utilizar uma metáfora, a metáfora da cebola, para você entender a essência. Porque muitas vezes a gente só se relaciona com a aparência das coisas ou das próprias pessoas. A essência dela não é fundante no que diz respeito à relação. Por exemplo, eu não chego até a essência, porque tem a correria, então você conhece um predicado daquela pessoa, né? Você conhece, né, alguma coisa sobre ela, aí você liga o piloto automático, diz que conhece. Então é necessário, para se chegar à essência, que é a redução fenomenológica ou a redução eidética propriamente dita, você precisa, né, questionar, é o segundo passo, questionar para entender aquilo ali. Questionar é duvidar, 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 até encontrar essa essência, pessoal. E aí eu dou o exemplo da cebola. Para quem gosta de cozinhar, e pense numa coisa gostosa, né, pessoal? É cozinhar, comer. Às vezes, a gente, nesse momento de pandemia, a gente fica muito igual loja de departamento, é cama, mesa e banho, né? Quer dizer, dorme, come, toma banho, dorme, come, toma banho. Lógico que quem é da docência está trabalhando e muito, né? Quer dizer, tanto na elaboração de conteúdos, como na própria execução, né? Através das tecnologias, e aí para estar em contato de forma remota, né? Com os seus acadêmicos, né? Então, pessoal, a primeira coisa que faz chorar na cebola, preciso dizer isso a vocês, é o miolo. Pelo menos eu passei por essa experiência. A gente chora, a casca você corta, ela te dá gosto, mas ela não te faz chorar. Então, para você encontrar o miolo da cebola, você precisa tirar as cascas. Isso é para também um fenômeno qualquer ou uma pessoa. Eu estou dando um exemplo aqui para conhecer uma pessoa. Então, a primeira casca que você tem que tirar é o próprio corpo. A estética, a beleza é maravilhosa, mas a estética de uma pessoa não define a essência desta pessoa. Então, o corpo ele não é importante para encontrar a essência. Então, se o corpo é alto, baixo, magro, gordo, amarelo, branco, negro, sabe? Isso não é importante para a essência da pessoa. A pessoa é bem maior do que a sua construção corporal, sabe?
A essência dela não está nisso. Tudo bem que essa indústria da beleza, né? Essa espetacularização da vida faz com que a gente mega massifique, valorize o corpo, mas o corpo ele não é a essência da pessoa. Então eu retiro a primeira casca, aí vai sobrar outras cascas até chegar a essência, o miolo da cebola. Então, a segunda casca que a gente poderia falar de forma pedagógica, só para entendimento do que é a redução fenomenológica, a segunda casca eu posso chamar a casca material, sabe? Todo mundo tem bens materiais, mesmo as pessoas que são frutos da desigualdade social, vive numa condição de extrema vulnerabilidade, mesmo assim ela também tem essa casca material, sabe? Que é a partir do que ela vai simbolizar, ela vai transferir para algumas coisas, determinadas situações. Então ela também tem uma casca material. Mas aí o seguinte, você não pode, por exemplo, dizer que a essência da pessoa tem a ver com o que ela tem, a posse, né? Se ela tem um carro, ela não é melhor do que a pessoa que tem uma bicicleta, por exemplo. A pessoa que anda num carro importado, um carrão aí, né? Computador de bordo na frente, atrás, de lado, voando, sabe? É, não define se essa pessoa é boa ou ruim. Isso é só uma questão material, sabe? Então, isso, a pessoa que mora numa casa grande ou pequena, sabe? Com piscina ou sem piscina, sei lá, isso não define a essência dessa pessoa. Então, eu tiro aí a segunda casca. A primeira casca é a casca corporal, a casca material. Aí eu já estou me aproximando do núcleo, já estou me aproximando da essência dessa pessoa. Então, assim, eu posso chamar a terceira casca uma casca mais subjetiva ou intelectual para fazer aqui o entendimento, né? Concretizar esse entendimento da minha fala. Então, o fato da pessoa ter uma profissão técnico-teórica, né? Quer dizer, se é médico, se é advogado, se é o porteiro da instituição qualquer, sabe? Se a pessoa... Isso não define a essência dessa pessoa. Tem gente que, por favor, preste atenção. Eu não posso identificar a essência dessa pessoa nas escolhas intelectuais que ela tem. O fato dela ler um livro qualquer e não ler outro, ou não saber ler, isso não me diz a essência dessa pessoa. Então eu tenho 3 cascas, mas você pode subdividir, sabe? Mas basicamente essas 3 cascas, elas influenciam outras. Mas qual é o problema? Que muitas vezes as cascas estão tão próximas uma das outras que você não consegue, sabe, chegar à essência dessa pessoa. E aí, depois que você tira essas cascas, o que sobra é uma essência, sabe? E isso é interessante, pessoal, porque nas essências que está os verdadeiros seres humanos, sabe? Porque tem gente que diz assim, eu sou rico, as pessoas só têm interesse nas minhas coisas, sabe? E tem muita gente que tem relações de utilidade. As relações de utilidade, né, que também é uma matriz filosófica, o utilitarismo, nos ensina que, às vezes, as pessoas têm relações de troca, né, de fazer cálculos, né, de consequências. Mas aí, assim, a essência da pessoa, ela tem que ter essa coisa maior.
Eu posso até dizer que as cascas, dentro desse passo a passo, seria os preconceitos. Então, eu não posso entender os preconceitos, aquelas visões que eu tenho sobre um ser humano, que vai definir a essência dessa pessoa. Se ela é boa, se ela é ruim, sabe? Quer dizer, isso. Então, essa é a primeira coisa que é necessário dizer a vocês. Então, pessoal, é bom demais a gente entender essa fenomenologia do cuidado. Você precisa cuidar da pessoa, não é porque ela tenha uma condição material, ou porque ela é bonita ou feia, sabe? Você precisa cuidar porque é um ser humano. E aí, além do Russell, lógico que ele desenvolveu a fenomenologia, tem outros autores que aqui eu irei passar de forma superficial, mas mergulhando um pouco mais para continuar essa reflexão. Tem um outro autor chamado Heidegger, que é um nome, né, diferente, Heidegger, que foi um sujeito que nasceu aí em 1889, faleceu em 1976. Ele é muito mais contemporâneo, vamos chamar assim, né, em função não só, mas ele é muito mais próximo do que estamos vivendo hoje. Foi o primeiro que abordou essa questão do cuidar, sabe? O homem como ser no mundo. Ele vai fazer uma crítica, ele fez um estudo sobre o movimento filosófico, principalmente de Aristóteles até os modernos, e ele observou que as pessoas, esses autores, esqueceram o ser humano, né? O ser humano é isso, o ser humano é aquilo, sabe? Quando esse conceito de fato acontecia, por exemplo, René Descartes vai dizer: penso, logo existo. Então o homem é pensamento. Então o Heidegger ele vai ser maior do que isso, no sentido de que o homem é muito mais. Então a gente tem que se preocupar com o ser, com um certo conceito de existência. Então, para muitos autores que trabalham com matrizes, coloco o Heidegger não na fenomenologia, coloco o Heidegger no existencialismo. Mas, então, enquanto ser no mundo, o homem não pode ser compreendido fora das relações que constituem esse seu mundo. O mundo humano, né, ele é constituído nessa relação com o outro. E ele vai falar que há um desdobramento desse ser no mundo, é um ser com o outro. Então, quando eu me conscientizo que eu sou um ser no mundo, eu me relaciono com outras pessoas que também se conscientizaram que é um ser no mundo, então nós passamos a viver num mundo, né, que nos interagem mais. Lógico que na nossa sociedade as pessoas estão achando que seu mundo é o mundo, né, o único mundo, né? As pessoas se fecham dentro de si. É o que aconteceu nesse isolamento. As pessoas chegaram nas suas residências, nos seus lares, todos compactados, né? Chegaram categorizados, chegou o acadêmico, o professor, sabe, o comerciário, chegou às profissões, não é? Quer dizer, e no domicílio você é muito mais do que a profissão que você tem. Você também é filho, você também é pai, você também é vovó, sabe? E tio. Então essas coisas de... Compreende que antes da pandemia, o domingo era aquele momentinho, né, que as pessoas chegavam juntas, aí comia junto e tal, e vazava. Tem uma curiosidade que tem famílias que dizem assim: hoje nós iremos sair para comer comida caseira, né? Isso acontece, é uma brincadeira, mas
brincadeira em trazer isso para vocês, mas isso existe, né? Quer dizer, as pessoas é, fora do domicílio, elas são mais os seus predicados. Entende? Quer dizer, dentro desse isolamento ou afastamento social, as pessoas não, assim, é um pensamento meu, eu não vejo que em 2, 3 meses as pessoas vão se descobrir, sabe? Porque passaram boa parte da vida fora de casa, não é da noite para o dia. Tá claro? Então, assim, o ser com o outro. Isso começa a nos trazer essa ideia de cuidado. Então, o pensar, pessoal, quando eu penso, requer cuidado. Isso é interessante porque se coloca, e aí isso é fato, pessoal. Muitos e muitos professores da área da filosofia coloca a ideia de que ensinar filosofia é ensinar uma historicidade, sabe? Eu respeito a história, mas é muito mais do que isso, né? Quer dizer, porque o, os concursos, os Enems da vida, sabe, essas coisas, vão exigir da filosofia um procedimento muito próximo da exigência positivada da história nos concursos, sabe? Então, assim, é essa a ideia do pensar requer cuidado, o homem já significa filosofar. Ser homem já significa filosofar. A gente, quando fala para alguém o conceito de homem, cai naquela coisa da cebola que eu estava falando, sabe? Cai no corpo, né? E não é, o homem é muito maior do que isso, sabe? Então, filosofar implica antes um retorno sempre renovado a determinações de um caminho de pensamento. Então, refletir é sempre caminhar, buscar essa caminhada juntas, né? Quer dizer, juntas enquanto pessoas, sabe? Quer dizer, a gente está se categorizando demais nessa sociedade. Esse humano ele foi fatiado, não é? Quer dizer, hiper especializado. E aí as pessoas, né, não conseguem ter uma integralização. E quando retornaram para dentro de casa, né, alguns continuaram trabalhando, esse retorno é um encontro de estranhos, sabe? Quer dizer, tem uma metáfora que o pai sempre saía cedo de casa e o filho ainda dormindo. Quando o pai chegava, o filho já estava dormindo. Então, um belo dia, o filho pergunta para a mãe: quem é esse homem que está aí? É seu pai, meu filho. Então, assim, então ser humano é ser um ser de cuidado. Falar da fenomenologia do cuidado não pode ser restrita só a esse momento de pandemia que envolve medo, risco de morte, né? A gente precisa falar do cuidado sempre, pessoal, sabe? Porque senão a gente fica achando que nós somos autossuficientes, nós precisamos um dos outros, sabe? Porque essa sociedade do consumo faz você pensar num consumo egoísta, egocêntrico, né? Quase uma compulsão química. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, sabe? Então eu queria finalizar logo com a frase que logo pensar requer cuidado. Quando eu penso, eu estou cuidando de alguém, estou cuidando de alguma coisa. Antes, por exemplo, se dizia eu vou cuidar de uma ferida, eu vou pensar essa ferida, sabe? Então, com as terminologias,
porque isso é quase clichê, mas a filosofia é a mãe de todas as ciências. Quando as ciências passaram a definir um modo de refletir, então houve cada vez mais esse afastamento. Nós precisamos ter um cuidado, sabe, que não para cuidar não é obrigado a ser especialista em uma categoria científica. Para cuidar precisa só pensar e agir, ser um ser humano, sabe? Você não precisa, para pensar socialmente, as suas relações, você tem que ser sociólogo. Você, para entender o comportamento humano, não é obrigado que você seja psicólogo. Você pode ser um ser humano, sabe? Então, essa é a ideia, pessoal, da fenomenologia do cuidado que eu queria refletir hoje com vocês. Nós precisamos entender que o ser humano é um ser que cuida e é um ser que é cuidado. As pessoas acham que ao sair de casa, ninguém mais precisa cuidar dela ou ela cuidar de alguém até surgir a construção da sua família. Não, você pode cuidar sem ter uma outra família. Você pode cuidar, sabe? Se responsabilizar para não contaminar uma pessoa, sabe? Quer dizer, isso é muito forte. Então, quando houve aquele dilema no início desse processo de pandemia aqui no Brasil, ou a economia ou a vida dos idosos, aquilo ali literalmente foi uma violência dessa fenomenologia do cuidado. Foi responsabilizado esse conceito de economia, que é uma ciência, compreende? Eu não estou aqui negando a grande importância da ciência. Lógico que a ciência é fundamental nesse momento de pandemia. Eu só não posso aceitar a visão da ciência como a única forma de ver o homem. Então, a fenomenologia do cuidado propõe isso, sabe? Que cuidar do outro não precisa ter uma grande caminhada intelectual. Você precisa ser um ser humano, não precisa ser um religioso. Você não precisa ser um filósofo, você precisa ser humano. O ser humano cuida um do outro. Então, um beijo grande, sabe? Se cuide e cuide dos outros. E até o próximo encontro.